Sejam bem-vindos a mais um podcast Mulheres Virada de Chave, sempre com temas atuais, temas que fazem a gente refletir e pensar em realmente virar uma chave. Com vocês, comigo e com a doutora Cristiane Ferreira. Olá, meu nome é Cristiane Ferreira, apresentadora do podcast Mulheres Virada de Chave. Hoje nós temos uma mulher incrível aqui com uma história de superação. Mas antes de eu apresentar essa minha amiga, doutora Rosana Ribeiro, eu gostaria que você compartilhasse, que você desse um like e que você convidasse alguém para assistir esse podcast. Com a gente hoje, a doutora Rosana Ribeiro, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço de estar aqui, é uma honra de estar aqui com vocês nesse bate-papo tão maravilhoso. Nós te convidamos porque você tem uma história de superação muito incrível, né? As pessoas não sabem, eu gostaria de que você falasse sobre o porquê que você virou maratonista, né? O porquê que você foi para essa área, o que fez você virar uma mulher maratonista, que descobriu uma virada de chave nesse esporte. Então, a gente gostaria de te ouvir, você falando um pouco da sua história, o que te levou a fazer esse esporte. De antemão, sou advogada militante há 24 anos, né? Sou mãe da Beatriz, com muito louvor, eu amo minha filha, tem 22 anos, mora comigo, é uma florzinha, e sou cristã e maratonista. O esporte veio para mim num momento não tão bom de vida. Aconteceu muitas coisas na minha vida que me levou ao esporte. Eu, com 5 anos de casada, eu engravidei do meu primeiro filho, planejei, montei quarto, desejei o filho, aquele sonho de toda mulher ser mãe. E quando fiz os exames todos necessários, morfológico, ultrassom, exame de sangue, o pré-natal normal, que toda mulher faz. Tudo até então estava com um bebê gerando um bebê com saúde. E ele me nasce prematuro, e quando nasceu, ele foi diretamente para a UTI e foi diagnosticado uma criança cardiopata. Ele tinha 3 problemas no coração. A médica me chamou na sala, desenhou o coração dele numa lousa e explicou para mim que não haveria condições de sobrevivência. Então, nós temos 2 entradas, 2 saídas no coração. Ele tinha apenas uma entrada e ele tinha crises de cianose, ele ficava roxo. Enfim, tinha vários problemas no coração dele. E ele sofreu diversas paradas cardíacas no hospital. Teve um momento que eu estava com ele na UTI, visitando ele. E os aparelhos silenciaram naquele momento. E o médico, toda a equipe médica foi naquele momento e levantou a casinha onde ele estava lá na UTI. E o que eles fizeram no momento foi ressuscitar o meu filho. E essa imagem ficou muito na minha memória, porque eu vi ele falecer, eu vi ele ir embora. Não é fácil para nenhuma mãe, os médicos não deu tempo de me tirar da sala naquele momento. E aí, de repente, os aparelhos voltam, retomam, e você fica ali naquele estado. E eu não sabia se eu amamentava, se eu tirava o leite, que a gente tem uma salinha, que você tira o leite e doa o leite para o hospital. Então, eu passei por tudo isso. Foram 38 dias dentro de uma UTI. Um dia eu tinha esperança de vida, outrora tinha notícias péssimas sobre a saúde dele. Até que um dia Deus aprove de chamar ele para morar com ele no céu. Quando ele foi embora, você fica com o quarto montado, com a esperança, o sonho, tudo desabou, acabou, e você se recoloca no mundo e pensa, como que eu vou seguir agora? Como que eu vou conseguir ir para frente? E aonde vem um sentimento muito triste, vem um sentimento de derrota, de desânimo, um sentimento de que você não conseguiu ser mãe, não teve esse alcance.
e precisa lidar com todo aquele enxoval, aquela expectativa, aquele sonho que não foi realizado. E foi no momento que eu pedi muito ajuda para Deus, ia para a igreja, dobrava meu joelho, orava a Deus e pedia ajuda. Fiquei depressiva, tive falha de memória, olhava para as pessoas, não sabia o nome delas. Meu Deus. Eu lembro um dia que meu irmão chegou em casa e eu falei, manda um beijo para... E não lembrava o nome da minha cunhada. E aí eu fui vendo que eu tive falhas de memória, não lembrava a senha de banco, e a tristeza é tão grande que ela vai apagando o seu cérebro. É como se o cérebro entendesse que precisa apagar aquilo para que você não sofra mais. E depois de 9 meses veio a Beatriz. Então a Beatriz veio para me dar saúde, me dar vida, me dar alegria. Então veio uma criança com saúde, revigorou minhas forças, minha energia, fiquei bem. Então eu consegui mudar aquela história, porque eu tive uma criança no meio do caminho e encheu minha casa de felicidade, de alegria. E depois de um tempo, a Bia já com 7 anos de idade, e aí eu falei, acho que está na hora de ter outro filho. Eu desejei outro filho e eu tive o Felipe. Quando o Felipe nasceu, o Felipe, ele imediatamente já também foi para a UTI, e aí vem tudo aquilo, aquele sentimento de volta, e aí eu não saí do hospital com ele, e ele começou a investigação. O Felipe não segurava o pescoço, o Felipe tinha uma crise de refluxo muito grande, ele foi crescendo, mesmo não segurando o pescoço, a gente sabendo que tinha alguma coisa, mas não tinha um diagnóstico. Então eu levei eles em vários médicos, eu tinha um convênio muito bem, muito bom, mas além disso eu levava o Felipe no médico particular, ele fazia hidroterapia, fisioterapia, e eu não tive um diagnóstico, mas ele se alimentava e soltava o alimento pelo nariz quando ele estava satisfeito ou quando alguma coisa no organismo dele não estava bem. Então era normal, tinha uma babá e ela anotava no caderno quanto tempo ele chorava por dia. Então tinha momentos que ele chorava 50 minutos e a gente medicava ele. Então a gente intercalava os remédios e a gente não sabia o que ele tinha. Então eu sabia que era uma dor muito grande que ele tinha. Então já era costume da gente receber visita em casa e ele começar as crises de choro e a visita olhar e eu administrar e dar medicar e depois ele se acalmar. E aí você vê que para nós já estava normal essa situação. Então para quem eu recebia na minha casa já ficava assustado com aquilo. Mas 1 ano, né, e 3 meses que ele ficou com a gente, então a gente foi acostumando a lidar com ele. E eu fiquei com ele em 4 UTIs. Na última UTI, que foi no Hospital São Luís, que ele internou, eu fiquei com ele 6 dias no hospital e a saturação dele foi baixando e apareceu umas manchas no corpo dele. E aí foi um momento que Deus levou ele para morar com... Ele broncoaspirou. E quando ele foi embora, o Felipe, eu pensei, tudo de novo? Eu já passei. Eu não desejei que isso acontecesse. Eu não planejei que isso acontecesse. A gente planeja para casar, ser mãe, gerar, ter filhos com saúde. É assim que a gente planeja a nossa vida. Quando a gente é criança, a gente aprende a brincar de boneca. Então a gente pega a boneca e brinca de boneca, e a gente tem uma bolsa, a gente tem uma mamadeira. É a gente planejando ser mãe no futuro. E aí quando ele foi embora, eu falei de novo isso, essa mesma história. E o meu medo maior era, essa depressão vai voltar e eu não sei o que fazer. E a depressão é um sentimento de que você perde a graça da vida. As coisas passam a não ter sentido, não tem
nada favorável para você. Se é um convite para você sair, não tem graça. Se alguém está rindo, você não acha nada bacana. É como se perdesse a cor mesmo, o brilho. E eu fiquei muito preocupada com isso tudo, porque o escritório tinha igreja, a gente estava dirigindo igreja, a Bia, já tinha a Bia, então eu precisava ficar bem para cuidar dela. Só que naquele momento não era isso que eu estava vivendo. Naquele momento eu precisava mesmo cuidar de mim, não sabia como. E eu precisava fazer alguma coisa e Deus precisava me mostrar alguma coisa. E aonde eu dobrava o joelho no meu quarto e pedia: Deus, me ajuda, eu preciso sair dessa situação. Eu quero que a minha vida não seja uma vida que eu conte histórias do passado tristes, porque eu não quero que ninguém sinta pena de mim pelo que aconteceu. Eu quero entender o que Deus fez e que foi o melhor para tudo e que eu tenha uma vida plena, eu tenha uma vida feliz, eu tenha uma vida convicta em Deus. E eu orava a Deus e pedia que Deus me mostrasse o caminho. Para mim, eu entendia que tinha um caminho a seguir. E um dia, eu, passeando pelo shopping com a minha amiga, eu vi uma inscrição de uma corrida no shopping Aricanduva de 9 quilômetros. Eu fazia caminhada no Parque do Carmo, mas era alguma coisa assim bem leve. E aí, quando eu vi aquela corrida, acho que despertou em mim um desejo e uma intenção de querer participar daquele evento. E aí eu perguntei: será que eu consigo fazer essa prova? Vou tentar, vou me inscrever. E eu me inscrevi para fazer essa prova de 9 quilômetros e acho que era Deus me mostrando esse caminho, esse mundo novo. E eu fui nessa prova, fiquei muito feliz. Eu me senti muito realizada por conseguir correr os meus primeiros 9 quilômetros nessa prova. Então, Deus, ele me mostrou uma vida, um mundo de pessoas, e que ali eu fui entrar em assessorias de corrida para fazer provas mais difíceis. Eu tive a ousadia de correr uma São Silvestre, que daí já superava, que era 15 quilômetros. E daí eu fui criando a curiosidade de como fazer uma maratona, como que é uma corrida de 42 quilômetros, o que se come, como que é a etapa, os exercícios. E fiquei comprando revista, lendo mais sobre o esporte. Então, eu entendo que o que Deus fez na minha vida, por mais que eu tenha uma história triste do que aconteceu no meu passado, mas não ficou por aí. Deus, ele me mostrou o caminho para me erguer, para me levantar a cabeça, para mim não ficar naquele momento angustiante. E onde eu vim para o esporte e eu consegui a cada dia, a cada passo, a cada treino. Eu digo que a corrida para mim, a corrida é terapia, porque realmente foi para mim ressignificar o passado. A igreja, nesse momento de grande superação, né, que não deixa de ser uma superação, te acolheu? A igreja acolheu. Eu tive pastora na época, no meu primeiro filho. Eu tive pastores que esteve comigo. Eu tive momentos de sair da igreja com uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro lado, chorando muito, e a igreja esteve comigo, me ajudando, me apoiando, orando. No segundo filho, eu era pastora, e eu lembro que a gente estava em festa na igreja. E imagina, um velório e, de repente, o final de semana seguinte, uma festa celebrando o aniversário das irmãs do Círculo de Oração. E eu me pegava, e agora? Mas para mim foi muito bom, porque eu recebi muito abraço. Eu recebi muita oração de pessoas que realmente querem que você fique bem. Sim. Então eu acho que essa energia, esse abraço, é muito bom quando você se sente acolhida. Sim. Você se sente amada. Em que momento do esporte que você sentiu que virou a chave? Foi numa corrida que caiu a ficha? Foi num treino? Em que momento você falou assim, é isso aqui
que me ajudou, de fato? Olha, Cris, desde a primeira corrida eu já vi que foi uma virada de chave que eu não fazia, não conhecia ninguém que fazia o esporte, mas pela minha sensação de alegria, de felicidade que eu me encontrei após a corrida, e de eu sair daquele círculo, sabe, aquele sistema de lágrima, de choro, de tristeza. Então, para mim, ali eu já vi que foi algo diferente que tocou na minha vida. Mas real, quando eu fiz a minha primeira maratona. Quando eu fiz a minha primeira maratona, que para mim foi muito difícil, porque eu treinei sem assessoria. Eu não tinha um professor igual hoje eu tenho. Eu não tive uma pessoa que me guiando ali. Eu comprei revistas, livros para ler sobre o assunto. Mas o percurso da maratona, que eu terminei uma maratona, a primeira, não tenho vergonha de falar no tempo, mas... Não pode. Com a sua história não pode ter vergonha de nada. Sim, eu corri, foram um percurso de 5 horas e 26 minutos. Uau. E então, assim, nunca tinha feito um treino, né? O máximo que a gente treina para fazer numa maratona, nessa maratona, eu cheguei a 33 quilômetros de treino. Só que no treino você para, bebe água, é tipo isso. Mas você correr 5 horas e 26 sem parar, para mim foi algo assim de superação mesmo. Com certeza. E então, quando eu terminei a maratona, eu agradeci a Deus. E aí eu trago muito na memória dos meus filhos e falo, eu estou aqui por tudo isso que aconteceu. Então, se eu estou aqui sentindo essa alegria, essa realização como pessoa, como mulher, de ter chegado atravessado essa linha de chegada, com essa alegria, com essa energia toda, se foi eles que me trouxeram para mim estar aqui, Senhor, me ajuda a entender cada vez mais e que eu consiga cada vez mais me sentir tão feliz como eu me sinto quando eu termino uma prova. A gente sabe, assim, que a igreja, ela não tem muito disso, né? Na igreja, de uma mulher maratonista, é muito, muito difícil isso, né? Como que foi para você ser uma pastora e agora virar maratonista? Como que a igreja olhou isso? Como que as pessoas que estavam próximo de você olhou isso? Olhou como, é só um refúgio, isso aí não vai durar muito tempo? Eles acreditaram de fato, as pessoas que estavam ao seu redor? Ou falaram, isso aí vai começar, mas não vai terminar? Como que foi? Assim, você tem as duas vertentes. Você tem tanto aqueles que recebem bem o esporte. Então, a gente está falando, vamos lá, eu comecei a correr em 2010. Sim. Então, a gente está falando de um tempinho aí. 14 anos atrás. 14 anos. 14 anos atrás. Então, entendo que teve uma evolução, tanto nas igrejas, na mentalidade Sim. das igrejas, né, do modo geral. Mas vamos voltar lá 14 anos atrás, de você ver uma pessoa lá que está lá na igreja, correndo, né? Então, tipo, isso não chama muito atenção. Isso não é... A corrida hoje já tá bem diferente, né? Já tá mais modinha. Você vai no Ibirapuera de sábado, é uma galera correndo, né? Então tá mais assim, mas estamos falando de um tempo. De um tempo atrás, De um tempo. Então, a igreja teve aqueles que me acolheram, sim, que achavam interessante. E teve aqueles que não. Então, a igreja, na verdade, ela cobra muito de você que é líder, pastor e pastora. Você tem suas funções na igreja. Então, você vai praticamente a semana inteira à igreja. Fora os convites, a sua agenda. Então, para você marcar um aniversário, enfim, que você tenha de um familiar, uma festa de casamento, você precisa olhar na agenda da igreja se encaixa. Então, você imagina uma corrida. Sim. Então, já teve N festas de igreja de terminar 10 horas da noite e eu sabia que no outro dia eu iria acordar às 4 da manhã e sair às 5 de casa. Então, não é fácil. Eu entendo hoje que foi muita dedicação, muita força de vontade. Mas eu não fiquei muito preocupada com o que a pessoa achava, com o que os outros achavam. Eu achei, desse tempo inteiro, eu fiquei olhando para mim,
para essa felicidade. Então, eu acho que quem não entende a felicidade que você sente, então ela não faz parte da sua vida. Então, aquilo que te faz feliz, que te completa, segue. Segue porque você vai ter um futuro brilhante, que é aquilo que toca o seu coração, aquilo que toca a sua alma. E foi isso que eu segui. Eu segui aquilo que estava tocando na minha alma, que estava fazendo bem para minha saúde. Afinal, eu estava fazendo nada de errado. Com certeza, mas é que ainda existe, Sim, né, sim, alguns preconceitos. Sim. Outra coisa, assim, você falou sobre a primeira criança, né, que faleceu. Aí vem a Bia, né, e depois vem o Felipe. Eu cheguei a conhecer o Felipe, eu lembro do Felipe. Não conhecia o primeiro bebê, só conheci o Felipe mesmo e a Bia. Você diz que quando acontece, né, do Felipe vir com uma deficiência, enfim, e a primeira pergunta que você faz é: vai acontecer tudo de novo? É a pergunta que você faz. Nesse momento, né, que você vê que tá acontecendo, você achou diferença da primeira gravidez para a segunda na Rosana? Uma mudança completamente. Tá. Porque você evolui quando você passa por um problema, você tem a experiência, a bagagem. Uhum. Então você se evolui como pessoa. Você fica mais tarimbada, porque acho que vamos voltar um pouquinho. 18 anos casada, primeiro namorado, então você tem aquela vida, aquela ilusão, aquele castelo que você mesmo montou. Eu ia fazer Sim. essa pergunta. Seu marido esteve te acolhendo em todos os momentos? Sim, cada um, o luto é diferente para cada um. Sim, já me sim. perguntaram dessa forma, Sim. como que eu superei e como ele superou. Eu digo sobre mim, né? Sim. Porque às vezes você olha pessoas que conheço, N pessoas, que passaram por um mesmo problema de perdas de filho, mulheres que me procuram e que passaram-se 20 anos e ela não superou o luto ainda. Sim. Então, eu digo por mim, a minha superação foi muita terapia, foi muito Deus, mas eu, em momento algum, estive sozinha. Eu pedi ajuda, eu procurei ajuda. No começo, não, porque também tinha um preconceito de procurar uma psicóloga, de E falar... no começo você tem, queira ou não queira, a revolta, né? Aquele sentimento de amargura, de dor. Por que comigo? Porque eu, né? Eu acho que isso é normal também. Entendo que o sentimento de raiva é também uma fase do luto. Sim. Sim. Então você não tem como negar e não tem como pular esse sentimento. Que a gente chama de fase da negação. Da né? negação. Que é a raiva. Sim, então eu entendo isso. Mas quando isso é tratado em terapia, a sua cura ela chega mais rápido. Olha um exemplo meu. Eu, pastora de igreja, precisava visitar alguma mãe que teve bebê. De bebê. Então eu me pegava indo na loja, eu comprava o melhor presente que eu via na loja. E aí quando chegava na casa de visitar a mãe com o bebê recém-nascido, ia muito feliz, aí visitava o bebê com a mãe, e aí entregava o presente, fazia uma oração, que é assim que a gente faz, e ia embora para minha casa. Passava umas 2 semanas na minha casa chorando, mal, cabisbaixa, dias acordava mal, não conseguia render aquela semana, mas porque vinha à tona em mim aquele sentimento de que ela tem. Sim. E eu não tenho. E aí depois em terapia você passa a ressignificar e falar, é o momento dela. Sim. Eu já tive o meu momento. Então, por mais que um viveu 1 mês e 8 dias e por mais que um viveu 1 ano e 3 meses, foram os momentos que eu estive com eles. Foram os momentos que eu fui mãe ali deles. Presente deles. Sim. Então, se Deus aprove de levar eles, que a gente não fala de morte, mas a morte é real. É real. A morte é muito real. Se a gente tivesse na escola uma aula que alguma professora falasse sobre a morte, a gente talvez seria mais consciente disso hoje. Porque qualquer um de nós que morre, a gente não quer perder. A gente aprende o quê? Passar de ano, parabéns, você passou de ano. Você ganhou a primeira bicicleta. Você passou na faculdade, no vestibular. Sim. Então, a gente aprende a ter ganhos. Então, o ensinamento de perdas, a gente aprende com a vida. A gente aprende com a vida.
Então a gente aprende o ensinamento sofrendo. Mas o ensinamento que eu entendo que por mais que a gente sofra na nossa vida, a gente precisa ressignificar. Para a gente não ficar presas ao passado, se lamentando, sofrendo e chorando naquele momento de que você não consegue superar, não consegue continuar, seguir. E então eu entendo que o esporte ele veio para ressignificar muita coisa na minha vida. E a questão é que, assim, é uma situação que não está no seu domínio, né? A morte, ela não está no nosso domínio, né? O ser humano não é preparado para perder, não né? é preparado para perder. Então, por que eu perguntei da diferença, né? Porque a pergunta que você faz é, eu vou viver de novo? E a sua resposta foi muito importante quando você fala... não, eu tive 1 mês e alguns dias com né? E fui mãe presente, e 1 ano e 3 meses com o outro, e esse era o propósito de Deus, tanto para a vida deles como para a tua vida, né? E o propósito de Deus para a vida da Bia, que hoje é uma moça, uma mulher, que está se tornando uma advogada, que a gente já descobriu que passou na OAB. Então, assim, é muito importante esse momento da ressignificação, de nós entendermos que são momentos que nós vamos passar e ninguém vai poder escapar desse momento, seja de estar de luto de alguém ou ser o luto de alguém, né? É muito importante isso também. Então, a sua resposta foi, para mim, né, muito inteligente e de uma mãe que entendeu. Não, eu tive esse propósito de ser mãe deles nessa etapa de vida e eu fiz o que eu pude fazer de melhor. Diga para nós qual a diferença da Rosana hoje. Quando você olha no espelho, né? Quando olha no espelho no sentido, né, que você se olha. Se você pudesse conversar com a Rosana do passado, o que essa Rosana hoje falaria para a Rosana? Cris, é difícil, né? Difícil, né? Você olhar. Mas a Rosana de hoje é uma Rosana mais pé no chão. Que legal. Mais madura. Eu acho que eu sempre fui uma criança, uma adolescente, uma jovem, uma mulher muito sonhadora. Sempre acreditei, sempre vim de baixo mesmo, mas sempre acreditei nas coisas boas da vida. Então, há muitas coisas dentro de nós que não mudam. Eu continuo sendo sonhadora e eu continuo acreditando nas coisas boas da vida. Mas isso é o que nos move, né? Sim, mas com um pé no chão, né? E sabendo que, assim, qualquer coisa que você for passar na vida, que se for para você passar, não tem como você fugir disso. Sim. Eu entendo que é para você enfrentar, para você passar, para você erguer sua cabeça de alguma forma. Mas a forma, o trajeto, eu entendo. Eu acho que esse percurso da maratona que você está correndo, essas 5 horas e 26, conta muito de como você está seguindo esse trajeto. Se lamentando, sofrendo, ou você está feliz por estar ali falando, bora que isso vai resolver, bora que uma hora isso vai acabar, bora que Deus vai me mostrar o caminho. Então, eu entendo que é muito isso. Então, aquela Rosana lá atrás era uma Rosana mais sonhadora, mas tinha um castelo construído, que com o tempo esse castelo foi desconstruído e ela tá bem com o pé no chão. Bem mas ele tá mais sólido hoje, né? Com certeza sólido, hoje ele tá mais sólido. Sim. Bom, pra mim, né, eu me emociono porque eu conheço também, um pouquinho tô aqui. da história da Rosana, né? Eu sempre a vi como uma mulher muito forte, muito determinada, né? Dedicada. Tenho uma admiração por você como mulher, como mãe, como amiga, né? E assim, e essa superação sua, eu acredito que é um exemplo para muitas mulheres, né? Hoje, se você pudesse deixar uma mensagem para uma mãe, né, que enterrou o seu filho, né? Qual a mensagem que você deixaria para uma mulher
que ela gostaria de virar a chave hoje? Que ela, talvez ela nem perdeu um filho, mas talvez ela perdeu a esperança da vida, talvez perdeu um casamento, talvez perdeu algo muito importante para ela e ela precisasse de virar essa chave. Qual seria o conselho que você daria para essa mulher hoje? Eu me emociono, porque eu me deparo com muitas mães pedindo ajuda. E eu me vejo nela. E acredito que elas me veem em mim também. Uhum. Então a gente se olha para dentro de uma da outra. E eu digo para ela, força, força, força em Deus, coragem. É um sentimento de perda que nunca vai passar. Aonde você estiver, no melhor lugar que você estiver, não tem como falar, isso vai passar, você não vai sentir mais. A dor, ela ameniza, mas ela não cessa. É que a saudade é eterna, né? Quanto mais tempo em vida, mais lembrança. Mas eu sempre digo a elas, força, você não está sozinha, você não é a única, porque a gente escuta N histórias. E eu tenho a minha história, mas tem histórias muito trágicas de acidente, tem histórias muito chocantes. Então, cada um conta a sua história. Sim. Mas eu acho que a chave é o que você faz dessa história. Como você segue a vida após uma história dessa. Então, o que eu me preocupo é com essas mães, essa virada de chave que precisa de alguma forma ela encontrar e ela virar essa chave para ela encontrar essa alegria. E por mais acolhimento que se hoje dá, depende muito dela, né? Depende de olhar para si e tentar amenizar a dor. A pessoa precisa querer, porque tem pessoas que se fecham e não quer ajuda. Aí não tem como, porque aí ninguém pode ajudar, não é uma palavra, não é uma frase. Acho que a princípio a pessoa precisa querer ajuda, procurar ajuda, desabafar, falar. Eu digo para muita mãe, chora. Sim. Senta e chora. Ah, mas é que eu... Chora. Não, é o que tem que ser feito. Eu entendo que ela precisa viver o luto, precisa chorar, desabafar, falar sobre, contar a história dela. Ah, se é para relembrar tudo que passou, relembre, porque o momento passa. O momento vai amenizar, ela vai ficar melhor, mas se é este momento que a mãe está passando de luto, ela precisa viver o luto. Em todas as suas fases, né? Sim. Sim. Bom, a gente quer te agradecer por você ter aceito o convite. A história é uma história de fato, de superação, né? A gente vê, pelo menos eu, que a conheço um pouco mais de tempo, uma outra Rosana, né? Ajudando mulheres. Eu acho que esse é o propósito da nossa vida, né? Nós não passamos por nada simplesmente para ter um sofrimento, ou para ter lágrimas, ou para ter uma história, né? A história da nossa vida, ela é, de fato, para repartir com as outras pessoas e para que elas também possam olhar pra gente e falar, não, se ela conseguiu, eu também posso conseguir, né? É como se fosse assim, eu tenho um problema e esse problema tem uma porta, e a porta tem uma única maçaneta do lado de dentro. Só eu vou poder virar essa maçaneta, né? Então as mulheres precisam de entender isso, ou melhor, qualquer pessoa que esteja passando por essa situação, eu falo muito isso no consultório, eu falo, ó, eu vou trabalhar aqui 30%, 70% da terapia é com você, né? Você vai... A mudança é interna, né? É Vem interna, de dentro. porque não adianta, as pessoas chegam muito no consultório falando assim, eu preciso de resolver esse problema, como que você vai me ajudar? Eu falo, eu vou te dar o caminho das pedras. É isso que a gente faz, né? Eu acho que a Rosana hoje, ela faz isso. Ela fala, ó, pisa aqui porque aqui é seguro. Porque quando a gente passa por um caminho, você conhece aquele caminho. Então, você vai falar, pessoal, pisa aqui porque aqui tem mais pedra, você vai ter mais estabilidade. Não pisa muito ali porque ali é mais areia e água e você pode se desequilibrar. Então, é isso que a gente aprende com a dor, né, a mostrar o caminho talvez um pouco mais aliviado para essas pessoas, né, mas elas precisam de entender que elas precisam de passar pelo caminho. O caminho vai ter que ser feito e vai ter
que andar por ele. Elas têm que querer, né? A vontade querer. tem que ser de dentro, porque Exatamente. ninguém pode. Você pode pegar a mão e tentar ajudar ela a Exato. caminhar, mas se ela não quiser caminhar, Essa semana me deparei com uma pessoa que me chamou e falou que conhecia alguém que estava com depressão e me pediu ajuda, o que falar. E aí eu falei assim, são as coisas simples da vida para ela ficar boa. Aí ela falou, tipo o quê? Falei, cheira uma rosa. Sim. Caminha no parque com os pés descalços. Escuta o passarinho cantar. Então, a depressão, ela é um sentimento de amargura. Mas a pessoa precisa abrir os olhos e ver as coisas lindas dessa vida. entender que ela abriu os olhos mais um dia, acordou, e quanta gente está lutando pela vida efetiva, né? Sim. Zana, deixa pra gente, deixa pra gente o seu contato, suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar para saber um pouco mais da sua história. Eu tô no Instagram, no TikTok como Zana Ribeiro, no Face como Rosana Ribeiro, é fácil me encontrar. Bom, mais uma vez, obrigada. Deus abençoe você. Amém. E que a sua história seja uma história não só de superação para você, mas para muitas pessoas que te ouvem. Com certeza, nós agradecemos bastante, estou aqui impressionada. Obrigada, eu que agradeço vocês. Bom, tchau, tchau. Até o próximo podcast Mulheres Viradas de Chave. Não se esqueça de compartilhar, de comentar e de falar sobre essa história de superação para outras pessoas.